Um ônibus escolar cheio de crianças desapareceu sem deixar vestígios. O que parecia um dia comum na vida daquelas crianças se transformou em um dos sequestros mais chocantes da história. Em julho de 1976, na pacata cidade de Chowchilla, na Califórnia, 26 crianças e seu motorista foram sequestrados e levados para um lugar que parecia saído de um pesadelo. Saiba como essa história marcou para sempre a vida dessas crianças e o imaginário dos Estados Unidos. Bem-vindos ao canal Serial Crimes, o seu lugar para se emaranhar nos mistérios mais sombrios e nos casos criminais mais intrigantes da história. Aqui não contamos apenas histórias, exploramos os detalhes, desvendamos os enigmas e colocamos você no centro de cada investigação. E no episódio de hoje trazemos um caso que vai fazer você repensar a linha entre o desespero e a coragem. Como a maldade humana é capaz de chegar a lugares que não conseguimos imaginar. Bem, enquanto eu começo o vídeo, inscreva-se aqui no canal e venha com a gente nessa jornada pelo lado mais sombrio do ser humano. Em 15 de julho de 1976, 19 meninas e 7 meninos voltaram para casa após um dia normal na escola. Era verão e, como de costume, todos estavam bem alegres e agitados. Aquele dia começou como qualquer outro na tranquila comunidade agrícola de Chowchilla, na Califórnia. O grupo de 26 crianças tinham idades entre 5 e 14 anos. E eles voltavam no ônibus escolar para voltar para suas casas. Nesse dia, em especial, havia tido uma excursão de verão da escola Dairyland. E as crianças estavam mais empolgadas que o normal. O motorista daquele ônibus se chamava Edward Ray e era o único adulto presente, e como de costume precisava levar todas as 26 crianças para casa a salvo. Ali todas as famílias se conheciam, pois a comunidade era bem pequena e o motorista escolar era conhecido e muito querido por todos os pais. Dentre todas as crianças que estavam nos ônibus estavam Jennifer Brown Hind, de 9 anos, Michael Marshall, de 14, Judy Benton e Linda Carriage Labendeia, ambas de 10 anos, assim como Larry Park, de 6 anos, que viajava junto à sua irmã mais velha, Andrea, de 8 anos. Todos bem animados, até que a viagem foi interrompida por uma caminhonete estacionada no meio da estrada. 3 homens armados e com meias cobrindo os rostos entraram e tomaram o controle do ônibus. Os homens foram dirigindo através de um matagal de bambu até chegarem ao local, onde bem perto estavam escondidas 2 vans. Foi então que eles fizeram todos descerem do ônibus e obrigaram a todas as crianças e o motorista a subir nas vans e foram rumo a um lugar desconhecido. Todos estavam bem assustados, estava um dia de extremo calor e eles foram proibidos de beber água ou até mesmo de ir ao banheiro. Foi uma viagem de 160 quilômetros e passaram-se 11 horas até chegar ao local do destino. Quando todos desceram, ficaram espantados com o que viram. Era um lugar parecido com uma pedreira, cheia de rochas e cascalhos. Os cativos estavam perto de Liverpool e naquele local os homens encapuzados os obrigaram a entrar em um caminhão-baú de mudanças que estava sepultado debaixo da terra. Todos foram entrando bem assustados um a um e uma vez que todos estavam dentro, eles fecharam a saída deixando-os presos ali e aquilo parecia um caixão gigante. O calor da Califórnia naquele espaço pequeno deixava tudo pior, estava sufocante. As 26 crianças e o Edward estavam confinados em um espaço muito pequeno com apenas alguns colchões e alguns refrigerantes. A menina Judy, de 10 anos, que era uma das mais velhas do grupo, tentava manter calmos os mais novos que choravam assustados, chamando por seus pais. Mas, por mais que ela tentasse, eles estavam aterrorizados de estarem presos ali debaixo da terra. Enquanto o pavor e o choro tomavam conta da prisão subterrânea, a terrível notícia do sequestro se propagou rapidamente pelos meios de comunicação e as famílias das vítimas ficaram em pânico. E não só elas estavam aterrorizadas, mas também o resto dos moradores,
porque nunca antes havia ocorrido nada semelhante naquela tranquila cidade. Até que a pessoa que mantinha todos os reféns entrou em contato com a polícia e exigiu que o governo do estado lhes pagassem 5 milhões de dólares como resgate. Quanto mais rápido tivessem o dinheiro, mais cedo todos seriam libertados. Ele contou a situação dos cativos e todos sabiam que eles não sobreviveriam por muito tempo presos daquela forma. Mesmo assim, deram início às buscas. Michael, de 14 anos, que era um dos reféns, disse que eles deveriam tentar escapar. No entanto, Edward, por ser o único adulto, dizia que aquilo era muito arriscado, pois poderia ter homens armados do lado de fora e poderiam atacá-los. Mas Michael afirmava que preferia perder a vida tentando escapar a ser enterrado sob a terra, onde talvez nunca os encontrariam. Foi então que o adolescente, utilizando os colchões como plataforma, subiu e conseguiu deslocar uma escotilha de acesso que estava selada na parte superior do caminhão. Naquele momento, Edward se uniu a ele e finalmente conseguiram abrir a tampa. Mas, para a decepção de todos, lá estavam 2 enormes baterias de caminhão que fechavam a saída. Foi então que as baterias caíram para o interior do caminhão, mas Michael não desistiu. Ele continuou tentando abrir uma saída, mas encontrou outra dificuldade. Uma grande caixa de madeira compensada, reforçada, que além disso tinha grande quantidade de terra em cima. Apesar dos obstáculos, Michael continuou batendo e removendo a terra que os cobria, até que depois de 16 horas em cativeiro, os 27 reféns finalmente conseguiram alcançar a liberdade e correram até uma casa próxima ao local para pedir auxílio. A polícia foi acionada e levaram a todos em segurança. Logo após, os policiais entrevistaram Edward, o motorista, para saber sobre algumas pistas, e ele disse lembrar a placa de uma das caminhonetes dos sequestradores. Essa pista levou a polícia a descobrir a identidade dos sequestradores. O primeiro era Frederick Noah Woods, que tinha 24 anos naquela época, e os outros 2 eram James Schofield, também de 24 anos, e seu irmão Richard, que tinha 22 anos, cujo pai era um conhecido médico. Quando souberam os nomes dos responsáveis por todo o crime, os residentes da pequena comunidade de Chowchilla ficaram impactados. Eles não entendiam como 3 jovens de boa família tramaram um plano tão macabro, até porque não precisavam daquele dinheiro. Então, depois de serem detidos, os suspeitos declararam que decidiram levar as crianças porque as consideravam um alvo fácil. Quando foram perguntados sobre o alto valor que pediram, eles disseram que não era uma alta quantia para o governo. Cada sequestrador foi sentenciado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional, o que foi um alívio para todos os envolvidos e também para a comunidade. E apesar da coragem que muitos tiveram ao tentarem escapar, não foi fácil que eles conseguissem superar os eventos traumáticos vividos, pois as consequências da terrível experiência que viveram se tornaram evidentes através dos anos. Quando as vidas dos 27 deram mostras dos impactos daquele rapto. Depois da fuga, considerando que só havia um adulto no grupo, todo o país dizia que Edward Ray era o herói, homenageando ao motorista pela sua valentia. A comunidade de Chowchilla organizou um desfile que chamaram de o Dia de Ed Ray, no dia 22 de agosto de 1976, e a cidade, inclusive, nomeou um parque em sua honra. Mas isso ofuscou o papel de Michael, que foi o verdadeiro responsável pela fuga, claro, com a colaboração dos outros. Essa falta de reconhecimento afetou profundamente o rapaz, que esperava ser reconhecido pelos seus heróicos méritos. Outros que foram muito afetados com o trauma foram Larry, que mal tinha 6 anos naquela época, e Jennifer, de 10 anos. Ambos sofreram com pesadelos, ansiedade e dificuldade para se adaptar emocionalmente depois do traumático rapto. A vida de Andrea também deu um giro brusco à irmã mais velha de Larry. Depois do trauma, ela experimentou uma mudança radical em sua personalidade e se tornou introvertida e distante. Logo, parou completamente de ter qualquer tipo de relação com o irmão, o evitando a qualquer custo. No início da década de 80, os 3 condenados apelaram suas sentenças, argumentando que nenhuma das crianças que mantiveram cativas contra suas vontades havia sofrido nenhum dano físico. Isso desencadeou indignação e uma nova onda de medo entre os sobreviventes e seus familiares,
que ainda viviam a dor do trauma. Não havia dano físico, mas sim o emocional. Michael, em particular, quando tinha 19 anos, se refugiou na bebida, pois ele não queria lembrar mais nada, nem queria ouvir falar sobre o traumático evento. Enquanto isso, Larry participou do processo de justiça restaurativa que ajuda as vítimas de delitos a falar com os seus malfeitores para buscar um fechamento emocional. Ele falou com os homens e estes lhe pediram perdão pelo que fizeram. Até 2010, os responsáveis pelo rapto não conseguiram a liberdade condicional. Porém, quando defensores de sua liberação, incluindo o juiz aposentado William Nilson, advogaram publicamente para que fosse permitido aos homens serem reintegrados à sociedade. Em uma conferência de imprensa, William argumentou que ninguém foi ferido fisicamente e insistiu em que isso era um fator crucial no caso. Outro defensor da liberação foi um ex-detetive que havia ajudado na prisão dos 3 sujeitos, mas com o passar dos anos considerava que eles já haviam pagado o suficiente por seus delitos. Até mesmo o próprio Larry começou a advogar pela liberdade condicional dos homens que os mantiveram cativos. E em 2012, Richard, o mais jovem dos criminosos, foi posto em liberdade condicional. 3 anos depois, em 2015, James, seu irmão, também obteve o mesmo benefício. Mas Fred não teve a mesma sorte. Ele continuou pedindo sua liberdade, mas não conseguia mediante o testemunho das pessoas que sofreram o sequestro. Uma das que mais lutou para que ele não estivesse de novo na rua foi Linda, que tinha 10 anos na época do sepultamento das crianças. Ela disse que lembrava das crianças lutando para escapar naquele lugar escuro e sufocante, que apesar de terem deixado lanternas, elas se apagaram, assim como algumas velas que estavam lá. Também disse que apesar do passar dos anos, ela não conseguia dormir à noite por causa dos pesadelos. Outra testemunha que se apresentou foi a Jennifer, que contou que ainda sofria os efeitos de ter sido enterrada viva, sem comida, água ou um banheiro, em um clima de extremo calor. Também afirmou que queria que Fred cumprisse a prisão perpétua, assim como ela estava levando toda uma vida lidando com um transtorno de estresse pós-traumático. Mas, apesar da luta das vítimas, em 2022, Fred ganhou a liberdade condicional. Segundo seu advogado Dominique Bosco, Fred lamentava profundamente o dano físico e emocional que havia causado por reter as crianças contra as vontades delas. Por outro lado, um advogado que representou os 2 outros homens que também participaram de tudo, que eram filhos do famoso médico e saíram da prisão muitos anos antes, ele declarou à CNN que, embora não houvesse justificativa para o delito que cometeram, depois de décadas na prisão, considerava que já não representavam um perigo para a sociedade. Enquanto isso, aquelas crianças convertidas em adultos que levavam em si muito sofrimento, assim como o motorista, após anos estavam recompondo suas vidas. E assim termina a incrível história de coragem, resistência e união das crianças de Chowchilla. Um caso que chocou o mundo e continua sendo lembrado como um dos sequestros mais marcantes da história dos Estados Unidos. Se você gostou desse vídeo e quer continuar explorando casos criminais intrigantes, deixe aqui o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma história. Agora queremos saber o que você achou dessa história. Como você teria reagido em uma situação tão extrema? Deixe seu comentário aqui embaixo e se você tem sugestões de outros casos para trazermos aqui, compartilhe também. Quem sabe sua ideia não vira o próximo vídeo. Obrigada por assistir e nos vemos no próximo episódio, onde traremos mais histórias do mundo criminal para você. Até a próxima sexta.